E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou aqui para contar mais um relato, ou uma história, como queiram chamar, né? O relato de hoje é A Maldição do Padre. Mas antes de iniciar o relato, gostaria de pedir a você, se é a primeira vez que está assistindo nossos vídeos aqui, assista com atenção e caso goste, eu peço, né? Dar uma oportunidade aí, se inscrever no nosso canal, né, dar um like nesse vídeo e assistir outros também, quem sabe, né, lhe agrade. Então, são vídeos bem básicos, né, sem muita edição. Conta de verdade que quis trazer aqui é o relato em si, não a superprodução aí de imagem, né, e edição e tudo mais, né. Então, dito isso, vamos ao relato. Então, essa história, né, ela se passa numa cidade vizinha da minha aqui. Eu moro no interior de São Paulo e num bairro específico. Não vou falar o nome do bairro porque vai que alguém acaba assistindo aqui e fica bravo comigo, né? Mas aconteceu assim. Então tinha essa cidadezinha do lado da minha aqui, tem um bairro lá bem específico. Muitas pessoas daqui conhecem esse bairro e nesse bairro as pessoas de lá, elas eram um tanto quanto briguentas. Hoje em dia já essa parte, né, da violência está reduzindo em muitos lugares, mas nesse lugar as pessoas de lá eram um tanto quanto violentas. Eles tinham um comportamento de gostar de brigar mesmo, sabe? Qualquer festa que tinha, as pessoas já saíam no braço, e realmente era bem assim. E nessa cidade, nesse bairro especificamente, tinha duas famílias, que eram as duas famílias mais briguentas que tinha lá. E daí toda vez que dava uma festa, toda vez que dava qualquer encontro, quermesse de igreja, essas coisas, que era mais comum de ter nesses bairros de interior, geralmente dava briga, né, entre essas duas famílias, os membros dela. E só que deu tempo, né, foi passando e tal, e daí de uma família, né, tinha um rapaz e da outra tinha uma moça, e daí eles acabaram se gostando e começaram a namorar. E não passou muito tempo, né, eles noivaram e marcaram o casamento. E daí, né, que bom, né, daí meio que parecia que ia unir as famílias e tudo mais ali, né, porque daí já tinham parado por conta de os dois jovens ser da mesma família, tava tendo um tipo de uma trégua, quase como Romeu e Julieta mesmo, na história que tem, né, de Shakespeare lá. Então, daí, ok, foi lá, marcaram o casamento na igreja, tudo certinho no cartório, e também depois marcaram na igreja, né? E daí foi designado um padre, né, que tinha na região aqui na época, e era um padre um tanto quanto austero, bem sério, e era um homem bom, na verdade, mas ele era bem tradicional, bem firme mesmo, né, nos seus desígnios, nas suas vontades e tudo mais. E ele que foi chamado para fazer o casamento. Então, né, foi lá para poder casar as pessoas, e a cerimônia se iniciou, né, e tudo bem, né, até ali estava correndo tudo bem organizado, bem certinho. E lá para a altura do final da cerimônia, aconteceu alguma coisa que foi falado lá, né, entre os convidados que estavam sentados lá nos bancos da igreja, e daí daqui a pouco começou a ter uma certa discussão. E aquela discussão foi evoluindo, evoluindo, até que começou uns empurra, e de repente, do nada, começaram a se agredir, e começou a dar briga. E daí todo mundo, porque daí no caso a família, as duas famílias mais briguentas, então eles começaram a brigar, e aquilo foi envolvendo quase todas as pessoas ali da festa, né, os convidados e tudo mais. Daí teve uma hora que até o noivo entrou na briga, porque também ele era um pouco briguento. E daí todo mundo ficou meio desesperado, o padre também, né? Porque onde se viu brigar, na igreja, na casa de Deus ali. E daí ele também entrou na briga, mas tipo, tentando apartar as pessoas. E daí, conforme ele foi tentar apartar o noivo e algumas pessoas por perto, eles acabaram, no calor do momento, dando um ensopapo no padre, né? Machucaram o padre lá, o padre caiu num canto lá e ele já era bem de idade, ele acabou desmaiando. E daí ficou desacordado durante alguns minutos, tentando reanimar ele. Enquanto isso, o couro comia lá, as pessoas tudo né, dando bordoada um no outro lá, e vá, vá, vá. A hora que ele acordou, né, ele levantou e deu um grito. A hora que ele deu um grito, assim, todo mundo deu aquela parada básica, assim, do susto do grito do padre, né, que ele tinha uma voz um tanto quanto firme, e pararam para ver se naquele momento ele começou a falar, né, para eles assim: olha, vocês, é o que vocês fizeram, um dia que é para ser festivo, vocês transformaram num pandemônio. Na casa de Deus vocês brigaram. Vocês são que nem bicho. Então, neste momento em diante, eu amaldiçoo vocês. Amaldiçoo esse bairro aqui. E aqui, a partir de hoje, nada vai pra frente. Porque vocês são a mesma coisa de bicho. Vocês não são gente, né? Ficam aí brigando aí. Parece um bando de cachorro brigando, né? E daí pegou, né? Ele tá machucado. Tinha acertado umas bordoadas nele também. Daí ele pegou
e levantou, pegou as malinhas dele e foi embora, né? E deixou aquela maldição ali naquela cidade, naquele bairro, na verdade, né? E daí realmente a partir daquele dia ele não casou as pessoas, né? A partir daquele dia é como se um vendaval passasse nesse bairro. Daí algumas pragas começaram a acontecer na lavoura das pessoas, os comércios também foram enfraquecendo, né? Até que chegou um dia ali que realmente até a igreja caiu, porque ele era responsável pelaquela igreja e ele não retornou mais. E assim como ele não retornou, as pessoas ali também, né, não começaram a não cuidar dessa igreja também nesse bairro lá. E até que ela desmoronou, por conta de falta de cuidado. E daí muitas pessoas comentam aqui que esse bairro é um bairro amaldiçoado por conta da briga que deu lá, que sobrou até pro padre. Aí o padre apanhou também. E por consequência disso, né, ele amaldiçoou o local lá e até hoje esse bairro ele é bem fraquinho, enquanto toda a região em volta, né, do tempo que aconteceu isso pra cá, como eu falei, uns 10, 20 anos pra trás mais ou menos. Alguns você pergunta, eles falam que são 10, outros falam que são 20, mas aí todos os bairros em volta foram crescendo e evoluindo, mas esse bairro ele não cresce, fica só com aquelas mesmas pessoas, naquelas mesmas famílias ali, o comércio, as coisas, quase tudo meio parado, parece até uma cidade, mas na verdade uma cidade, é um bairro fantasma, né? Então, esse é o relato que eu trago para vocês hoje, essa história, né, da maldição do padre, né? Aí espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, então, eu peço chegar até o final do vídeo, deixa um like pra gente aí, né, se inscreve no canal e caso tenha alguma história interessante, pode mandar aí pro e-mail que eu coloquei aí na descrição, no primeiro comentário fixado também, né, pra mim poder estar contando aqui. Então ficamos por aqui e até um próximo relato. Até mais, pessoal.